Muito bom dia, você que nos acompanha aqui no Metrópolis.com. Estamos começando o boletim com os principais destaques lá do nosso portal, te trazendo notícia quentinha nessa manhã de quinta-feira, dia 11 de julho de 2024. Eu me chamo Rafael Campos. Antes da gente começar, aquele pedido de sempre, que você nos siga nas redes sociais, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube e, claro, acompanhe o Metrópolis.com. E você se considera bolsonarista ou lulista? Você se considera mais tendente aí ao PT ou ao bolsonarismo? Essa foi uma pergunta feita a eleitores lá de São Paulo pelo Datafolha e a resposta é que mais pessoas se dizem petistas do que bolsonaristas lá em São Paulo. Isso na cidade de São Paulo. Essa pesquisa apontou, então, que 29% dos entrevistados se consideram mais próximos do partido do presidente Lula, o PT, do que, do partido do Jair Bolsonaro, aliados ao bolsonarismo. Nesse caso, são 17% se apresentam mais alinhados, então, a Jair Bolsonaro. Se forem somados os que se colocam em segmentos mais moderados, como centro-direita, centro-esquerda, esses números aumentam, Os percentuais chegam aí a 43%, que estão mais para o lado da esquerda, e 25% para o lado da direita. Outro número interessante é que 26% das pessoas entrevistadas lá em São Paulo se consideram de direita. Ou seja, é um número maior, é um número grande comparado ao fato daquelas que se consideram bolsonaristas. Como eu falei, 17% se consideram bolsonaristas lá em São Paulo e 26% se consideram de direita. Por que que isso acontece? Porque um eleitor pode se considerar de direita e, ao mesmo tempo, não se considerar bolsonarista. Por isso que há essa diferenciação. Essa pesquisa tem aí uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi feita nos dias 2 e 4 de julho, entre os dias 2 e 4 de julho desse ano. Foram ouvidos 1.092 eleitores da capital paulista e o trabalho foi contratado pelo jornal Folha de São Paulo, está registrado na Justiça Eleitoral, número aí SP 01178/2024. Entra no Metrópolis.com que tem mais detalhes dessa informação, dessa pesquisa. E, claro, deixa aí nos comentários se você se considera mais alinhado ao presidente Lula ou ao ex-presidente Jair Bolsonaro, para a gente saber aqui no Metrópolis.com, entre os nossos leitores, qual é essa tendência aí que rola aqui dentro. Ainda falando sobre o caso das joias, do relatório que foi divulgado, que foi entregue pela Polícia Federal ao STF, e na segunda-feira o ministro Alexandre de Moraes derrubou o sigilo, tirou o sigilo desse relatório, porque, quem traz aqui a matéria é o Guilherme Amado. Cid usou casa no setor militar para repassar Rolex recomprado. Primeiro, só te explicar essa dinâmica aqui em Brasília, há o setor militar urbano, é onde ficam os quartéis do Exército, inclusive onde fica o quartel-general do Exército, onde vocês viram os acampamentos lá no fim de 2022, aqueles acampamentos que culminaram no 8 de janeiro, aquelas cenas horríveis que a gente viu aqui em Brasília. Então, o setor militar urbano tem o quartel-general do Exército e tem também uma vila militar formada por mais de 600 casas, onde militares moram com as famílias, e também há prédios onde moram militares solteiros. O coronel Mauro Cid, o tenente-coronel Mauro Cid, mora no setor militar urbano. Então, vamos lá, já dei essa informação. Por quê? O tenente-coronel usou a casa dele, lá no setor militar urbano, para repassar a outro auxiliar de Jair Bolsonaro um relógio Rolex que foi recomprado por Frederico Assef, advogado da família Bolsonaro, que havia sido, então, presenteado ao governo brasileiro. Esse local fica aí no setor militar urbano, perto do quartel-general do Exército, e tem, claro, segurança reforçada. Essas informações foram citadas pela Polícia Federal naquele relatório que eu falei para vocês, que caiu o sigilo na segunda-feira, que foi derrubado o sigilo. E também foi feito com base em mensagens, vídeos do aeroporto aqui de Brasília e no depoimento de Osmar Crivellati, que também trabalhava com o Cid como ajudante de Jair Bolsonaro, ajudante de ordens. O que aconteceu? No dia 2 de abril do ano passado, o Cid chegou a Brasília carregando uma mochila. Nessa mochila estaria, então, o Rolex, que foi recomprado pelo Frederico Assef. O Assef repassou esse item de luxo para o Cid no aeroporto de Congonhas, lá em São Paulo, segundo o depoimento do Cid à Polícia Federal. E o entorno de Bolsonaro, o que acontecia nesse momento? Todo o entorno de Bolsonaro estava correndo contra o tempo para tentar recomprar, reaver esses itens, com receio de uma decisão do Tribunal de Contas da União. O Osmar Crivellati disse aos investigadores da Polícia Federal que buscou o Cid no aeroporto de Brasília e levou
o tenente-coronel até a casa dele no setor militar urbano aqui em Brasília. E, segundo isso, depois desse desembarque das filhas de Cid, o Cid se aproximou do Crivellati e lhe entregou o relógio Rolex de ouro branco. Mas essa informação que consta no relatório da Polícia Federal. Na última segunda-feira, um dependente químico morreu depois de ser espancado em uma clínica clandestina lá de Cotia, em São Paulo. A gente trouxe essa informação para você aqui no Metrópolis.com. O pessoal lá de São Paulo, da nossa equipe de São Paulo, trouxe essa informação. Tá aqui. E a gente, como era o nome dele? O nome dele era Jarmo Celestino de Santana, tinha 55 anos. Ele foi, então, foi torturado, até difícil de falar, foi torturado. Depois acabou morrendo por conta da tortura. Para aumentar a monstruosidade desse caso, o Metrópolis também trouxe, porque o monitor terapêutico dessa clínica clandestina, Matheus de Camargo Pinto, de 24 anos, ele confessou ter espancado o dependente químico e ainda mandou um áudio, colocou um áudio na internet em que ele confessava esse crime. Por conta desse áudio, ele acabou sendo preso. Mas qual é a informação nova? É porque a dona dessa clínica de reabilitação e o enfermeiro, que estão sendo investigados também nesse caso de tortura seguido de morte, eles já foram denunciados anteriormente por colocar em risco a saúde e a vida de 4 adolescentes. Segundo o Ministério Público lá de São Paulo, em outra unidade legal, outra clínica ilegal que era administrada pelos dois, jovens internados para tratar de dependência química eram obrigados a trabalhar em uma obra lá dentro da clínica em troca de doces e cigarros. Você vê como a situação ela é alarmante, já é antiga. Para essa clínica que a gente está falando, ela é de 2019. Então, quem são essa dona da clínica, quem é esse enfermeiro? É a Terezinha de Cássia de Souza Lopes da Conceição, ela tem 50 anos, e o Kleber Fabiano da Silva, 48. Então, eles administravam essa outra clínica de reabilitação clandestina, que ficava também em Cotia, e eles estão sendo acusados eles estão sendo investigados por esse crime que aconteceu essa semana, e ainda há essa outra investigação em relação aos adolescentes. Essa unidade em que aconteceu esse caso com os adolescentes, ela se chamava Gênesis, né? Unidade Terapêutica Gênesis, e segundo a denúncia do Ministério Público, que foi obtida pelo Metrópolis, eles colocavam em risco a saúde e a vida de 4 adolescentes com idades entre 16 e 17 anos que estavam internados nessa clínica ilegal. Nesse documento, né, o promotor Ricardo Navarro Soares Cabral, afirma que eles, né, Terezinha e Kleber, forçavam os adolescentes para trabalhar como serventes de pedreiro e, em troca, eles ganhavam cigarros e doces. E a denúncia também diz que eles forçavam todos os pacientes da clínica a tomar remédio para dormir, mesmo aqueles que não tinham nenhuma indicação médica para tomar tal medicação. Mais detalhes tá aqui na matéria do Metrópolis.com, entra lá, porque tem até realmente muitas informações macabras sobre esse caso. E, claro, qualquer novidade a gente traz aqui no nosso portal para você. E assim, olha esse caso que a gente trouxe ontem, né? A gente tá trazendo uma repercussão aqui, mas ontem a gente trouxe esse caso e eu quero saber também a tua opinião aí, casa. Essa noiva, ela se divorciou do marido 2 dias depois do casamento. Por quê? Dias antes do casamento, ela percebeu uma movimentação em casa, ele vendo vídeos engraçadinhos, e ela chegou pra ele, olha, não quer saber de nenhuma pegadinha no nosso casamento. Fez esse pedido, ele reforçou que não faria nada. No dia do casamento, quando eles estão lá cortando o bolo, aquele momento belo, todo mundo que já foi num casamento sabe como é importante aquela hora que eles cortam o bolo, os noivos todos felizes, as fotos ficam maravilhosas. Ele pegou a cabeça dela, enfiou no bolo, e foi por isso que ela terminou o casamento. Esse caso foi descrito no site Reddit, que é uma rede social e um agregador de notícias. Ela foi colocada lá e muita gente, na real, ó, ganhou, deu apoio para a noiva. Apoiou a noiva, disse que sim, ela estava certa. Muita gente, claro, também disse que era um exagero. A família dela, inclusive, disse que seria um exagero ela se separar porque acabou tendo essa pegadinha. Mas pensa aí comigo, né, gente? Se o cara faz algo desse nível no dia do casamento, contra a vontade da noiva, faz ela passar essa vergonha, o que ele não faria mais na frente? A gente tem, inclusive, algumas falas que foram ditas lá no Reddit, no caso que a menina compartilhou. Uma delas disse assim, ó, abre aspas, lamento que isso tenha acontecido, porém estou muito orgulhoso de você. Você o avisou várias vezes e ele achou que era mais importante dar risada do que ser um parceiro confiável. Tá vendo? Fecha aspas. Vamos ver outro. Abre aspas, ele mentiu e foi desrespeitoso. Obviamente, não são as coisas que você deseja em um casamento. Divorciar-se dele agora evitará que você tenha de lidar com mais limites sendo quebrados
e com a dor no coração, fecha aspas. Deixo aqui de novo, né, a pergunta, você acha que ela agiu certo? Você concorda? Eu concordo demais, acho realmente que ela agiu corretamente. É realmente uma quebra de confiança muito grave. A gente tem outras quebras de confiança mais graves, claro, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas aqui eu acho que é sim um motivo para que ela se resguarde de problemas maiores no futuro. E falando de problemas maiores, o caso de Isa e Yuri Lima, o jogador que traiu a Isa. Ontem ela expôs a situação, essa situação muito delicada. Ela se expôs em um vídeo longo, um vídeo de mais de 6 minutos. Ela contou tudo o que aconteceu, contou como recebeu as informações anteriormente do Léo Dias. As informações foram repassadas para ela, o Léo Dias não publicou a matéria, esperou ter uma resposta dela, saber e tudo. Ela publicou o vídeo contando que foi traída, contando que estava se separando do Yuri Lima. E ontem também, ainda na madrugada, talvez, eu não sei se foi na madrugada ou se foi ainda ontem, mas ontem ainda o Yuri Lima falou com o Léo Dias, o jornalista Léo Dias, e disse que fez merda em um momento de fraqueza para justificar o que havia feito com a cantora Isa. Lembrando que a cantora Isa está grávida. Ele falou também que estava sem chão, que ela não merecia passar por isso e negou que tinha encontrado com essa mulher, que ele já teve um relacionamento anteriormente. Ele disse que não se encontrou com ela, apenas conversou, essas conversas que foram expostas, né, pelo jornalista Léo Dias. O jogador ele confirmou que conhecia a amante antes dele começar a ficar com a Isa e que a relação não chegou a esse fim. E num dos trechos das mensagens enviadas ao jornalista Léo Dias, o Yuri disse que talvez tenha traído a Isa para inflar o ego de homem idiota. Eu deixo com vocês aí o comentário sobre o que o Yuri falou. Vamos falar mais um pouquinho sobre a Isa? Porque, a Isa, como eu disse, estava grávida, tá grávida, né, quando soube da situação que ela está vivendo, da traição que ela viveu com o companheiro dela, o Yuri Lima. E a repórter Helena Mandarino, aqui do Metrópolis, conversou com um psicólogo para avaliar o impacto na saúde mental de uma mulher que descobre uma traição nesse momento que já é frágil por natureza, que é a gravidez. Quando eu digo frágil, não estou dizendo que a mulher é fraca por estar grávida, mas frágil no sentido que a pessoa está no momento, né, de concepção, a vida dela vai mudar, são vários aspectos. Imagina você ter o apoio do seu companheiro, é importante. A gente vê quantos e quantos casos no Brasil de pais que abandonam a mulher grávida, quantas crianças nesse país não têm o nome do pai do registro. Então, assim, você ter o apoio do companheiro é algo importantíssimo nesse momento da gravidez, e a Isa acabou, no meio desse processo, descobrindo que foi traída pelo Yuri Lima. Então a gente foi lá conversar com o psicólogo Alexander Bess, né? E ele falou que em situações como essa, a dor da traição acaba sendo redobrada. Ele falou o seguinte, abre aspas, além da confiança que existia, há um rompimento de um laço muito sério que envolve a formação de uma família. É diferente de uma traição sem a mulher estar grávida, fecha aspas. Ou seja, como eu reforcei, de fato, torna a situação muito mais delicada. O especialista ainda disse que há uma carga emocional muito negativa nesse momento em que ela está atravessando essa fase. A Isa, inclusive, está bem grávida, como a gente gosta de dizer, ela já está num momento avançado da gravidez, inclusive está belíssima, mesmo passando por uma situação dessa, é incrível ver como ela é maravilhosa, a Isa é maravilhosa. E ele falou também o seguinte, o Alexander Bess, ele falou, abre aspas, é importante ter apoio das pessoas que ama e passar por sessões de terapia, se necessário. Acima de tudo, ela vai ter que lidar com o traidor, que é o pai da criança, fecha aspas. É isso também que a gente fica pensando. É claro que esse homem tem direito de ver a filha, ele vai ter todo esse contato. Vamos ver o que é que vai acontecer daqui para frente. O que a gente deixa agora é todo o nosso amor, todo o nosso carinho à Isa, todo o nosso apoio nesse momento tão delicado. Essa cantora incrível, essa mulher maravilhosa. Isa, o Metrópolis está com você e eu deixo o meu abraço aqui para ela enquanto a gente termina o boletim. Mas daqui a pouco a gente está de volta, 12h30, para conversar mais com vocês, trazer mais notícias para vocês, falar de Isa também. Tem, Fábio Oliveira mandou um vídeo de 5 minutos falando sobre o caso, então você imagina que vem pedrada por aí. Fique com a gente, então 12h30, se inscreve no nosso canal, daqui a pouco a gente está de volta.